Olá, alunos, tudo bem? Sou o professor Maurício e vou ministrar hoje para vocês a aula de pós-médio. Na última aula foi o professor Murilo, que ele introduziu para vocês o que é o pós-médio. Hoje eu vou trabalhar com vocês a arte pré-colombiana, que foi um dos conteúdos que ficou defasado, do ano passado por causa do REAMP. Vai ser dentro da disciplina de artes, obviamente. Enfim, a arte pré-colombiana, antes de iniciarmos, eu quero ler com você, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou tentar ser um pouco rápido. Eu vou começar com essa frase aqui de um livro, A Guerra dos Tronos, que eu acho muito interessante para a aula de hoje. E conforme eu for explicando, até o final da aula vocês vão entender o porquê dessa frase. Olhamos para as montanhas e dizemos que são eternas, e é o que parecem ser. Mas, no correr do tempo, montanhas erguem-se e ruem, rios mudam de cursos, estrelas caem do céu, e grandes cidades afundam-se no mar. Pensamos que até os deuses morrem, tudo muda. Conforme eu for explicando para vocês sobre essas civilizações, vocês vão entender o porquê disso. Então vamos lá, o que é a arte pré-colombiana? É a arte que surge na Mesoamérica. Mesoamérica é sul do México e ali no norte, extremo norte da América do Sul, que vai pegar desde o México até Guatemala, Honduras. Depois com os Incas, você vai ter também o Peru, a Bolívia, Chile, Argentina. Enfim, é toda essa arte, esse conjunto de conhecimentos da cultura que existe antes da chegada de Cristóvão Colombo às Américas em 1492. Então eu vou pegar esse mapa aqui da região da Mesoamérica já com algumas civilizações. Como vocês podem ver, é uma região rica de diferentes povos que guerreavam entre si, que tinham sociedades-estados. Ou seja, é muito conteúdo, não dá para abordar isso tudo. Mas eu vou dividir com você, deixa eu aumentar aqui a tela. Trabalhar com vocês os Olmecas, um pouco dos Olmecas, dos Teotihuacanos e os Maias. Sim, talvez nos próximos pós-médio que formos ter, eu ainda quero trabalhar com vocês a respeito dos Astecas e dos Incas. Mas por enquanto nessa aula vamos focar nesses povos. Por quê? Porque eles são a base para todas essas outras. Principalmente no sentido, no foco que devemos ter aqui, que é o da arte. Então vamos começar pelos Olmecas. Os Olmecas eles estão bem na região central aqui da Mesoamérica. E em relação à arte, eu não vou falar muito no sentido histórico, ficar falando de datas, etc. Eu vou contextualizar vocês mais no sentido da arte. Os Olmecas tinham como característica a produção de cabeças, esculturas de cabeças enormes, que iam de 1,5 m até 3,40 m de altura, ou seja, muito grande. Essas cabeças eram feitas de uma rocha chamada basalto. Só que aí tem uma questão, o basalto ele não era encontrado naquela região. Ele era encontrado em regiões muito afastadas, quilômetros e quilômetros de distância. Ou seja, esse povo, eles esculpiram essas rochas enormes e levaram para essas cidades. Como eles fizeram isso, ainda não se sabe, porque são acontecimentos de mais de 30 mil anos ou mais. Não tem como determinar isso. Mas através de pesquisa, se sabem algumas coisas. Vamos analisar essas esculturas aqui dessas cabeças. Como vocês podem ver, são faces diferentes. Ou seja, professor, por que isso é importante saber isso? Porque traz essa ideia de indivíduo. Não é pessoas qualquer, não é qualquer representação, não é só uma cabeça, fizeram lá uma cabeça. Cada cabeça aqui é uma pessoa. Eles quiseram intencionalmente representar alguém. Ou seja, é bem provável que essas pessoas aqui representadas sejam algum tipo de autoridade, de chefe de Estado, algo assim nesse sentido. Algum imperador. Porque só uma pessoa importante seria representada em tamanha grandiosidade e também com esse adereço na cabeça que parece ser um tipo de capacete ou algum ornamento
o indumentário, algo assim, que remetesse a alguém de um cargo ou de uma função mais elevada nessa sociedade. Aqui não dá para ver bem, deixa eu tentar naquela outra figura. Mas os olhos, que talvez dá para ver, eles estão sempre voltados, tipo como se eu fosse olhando para o nariz, como se eles estivessem tipo sobre o efeito de algum tipo de entorpecente, como se eles estivessem em algum estado de transe. Então é bem provável que essas cabeças representassem a conexão da pessoa na Terra com os deuses. Ou seja, né, esse estado aí dessa passagem, não de passagem de vida e morte, mas uma passagem do mundo real para o sobrenatural, como se fosse alguém representando a divindade na Terra. Outra curiosidade é essa estátua, que ela é bem famosa, ela é feita de jadeíte ou de jade, que é uma rocha extremamente preciosa e era mais preciosa ainda para esses povos, que era considerada como ouro. Ela tem aproximadamente 30 centímetros e ela chama atenção por quê? Porque as pessoas não sabem bem o que ela representa. Pode ser, especula-se, né, que seja a ponta de cima de um machado, porque essa rocha ela é extremamente resistente à jade. É provável que ela esteja representando alguém importante. E eles deram um grande foco à cabeça, igual como vocês viram naquelas outras esculturas, né, maiores. Os olhos voltados, né, aqui para o centro, como eu falei aquela hora. E essa boca, ela não é uma boca humana. Assim, estudiosos, né, pensam que talvez possa estar representando a boca de um jaguar. Porque esses povos antigos tinham essa relação muito forte com a natureza. Você tinha o deus do sol, você tinha o deus da água, você tinha esses deuses, né, representados nessa relação com animais. Então, ter a sua representação em uma pedra de jade já te torna uma pessoa importante. E você ter ali a boca de um jaguar no lugar da sua boca significa que você tem a força de um jaguar. Não é por acaso que eles colocam isso, essas representações dos animais. É quase como se eles não fizessem muita diferenciação entre o que é o humano e o que é o animal. É quase uma zoomorfização, né, dentro desse processo. Também especulam, né, que pode ser um feto humano, né, no caso um bebê, mas o que é mais provável é que seja alguém importante representado nesse material que também é super valioso para eles. Agora, o que é mais interessante aqui nos Olmecas é que eles ainda não tinham o domínio do metal. Então, essas esculturas foram feitas provavelmente através da lapidação usando outra rocha ou através da abrasão, que é quando você esfrega algo em cima até você conseguir esculpir dessa forma. Então vamos passar agora, depois eu vou voltar aqui nos Olmecas rapidão, para os Teotihuacan. A arte dele, deixa eu só contextualizar vocês aqui quanto à localização. Aqui estão os Olmecas, aqui ao centro, né, que no canto superior esquerdo tem os Teotihuacanos. Essa civilização se caracteriza, sim, no sentido da arte, né, da arquitetura, escultura, pelo culto aos animais, mas de uma forma mais abstrata e geométrica. Já não tem aquela mesma característica dos Olmecas, que eles representavam a face, sim, com a intenção de representar a realidade. Aqui não, aqui eles já se afastam desse conceito. Aqui, como vocês podem ver, essa pirâmide, que ela era gigantesca, né? Para a época, chegou a ser o monumento mais alto das Américas, por um período, né? Obviamente. Vou dar um zoom aqui para vocês analisarem direito. E ela foi construída em cima de uma caverna. Por quê? Porque esses povos
Os ameríndios, de modo geral, eles acreditavam muito nessa concepção de que uma caverna representava a fertilidade, uma passagem, uma conexão com o sobrenatural. E aproximando, dando um zoom nessa pirâmide, tem a representação de duas serpentes que nós vamos analisar. Tem essa primeira serpente aqui mais ornamentada, né? E essa outra mais quadriculada, podemos dizer assim. Me fugiu o nome dessa primeira serpente. Plumada, se eu não me engano. E depois eu vou colocar no plano direitinho o nome dela. E essa segunda aqui, que é bem provável que seja a representação de um deus, que é o deus Tlaloc, que no caso seria uma serpente. Só achar a imagem aqui para vocês. Representando o deus Tlaloc. Ele está muito relacionado às guerras, como vocês podem ver aqui, utilizando armas, né? E à água. Às vezes vai estar relacionado também ao fogo. Como eu disse, estudar essas civilizações não é tentar achar a origem, uma resposta. É, antes de tudo, você pesquisar e observar ali camadas de descobertas, onde você pode estar levantando suposições que são verídicas, né, ou não. Porque ninguém tem dados exatos dessas épocas, né? Porque foi há muito tempo. Então é tudo uma especulação. Próximo dessa região dos Teotihuacan tem uma pequena cidade que ainda tem muitas construções, né, que ainda permanecem. E encontraram murais, eu vou abrir aqui para vocês, como por exemplo essa figura feminina. Alguns dizem que pode ser Tlaloc, outros estudiosos dizem que não. Mas o que a gente tem que perceber aqui não é nesse sentido, como é que eu posso dizer? A gente tem que ver com olhar artístico, né? Não com esse sentido antropológico. Por enquanto não nos interessa. Então, gente, voltando, eu tive que interromper rapidão. Analisando essa imagem, nós temos aqui duas figuras, parecem ser sacerdotes, né? Que estão adorando essa figura feminina. Mas o que é interessante notar é que aqui em cima dessa figura feminina, tem algumas aranhas descendo, algumas representações de animais, como aves, e observe o tanto de linhas, formas, figuras geométricas, que tem círculos, também tem muitos losangos, triângulos, e olha a simetria. Olha, é como se tivesse feito, a pessoa tivesse pintado um lado e dobrado sobre o outro, pelo tanto que ficou simétrico. Estão vendo? Nessas penas aqui de cima talvez nem tanto, mas olha essas daqui do lado. Tem muita simetria. Tem o uso de variação de cores, mas principalmente o uso de várias formas geométricas. É um povo que tinha um conhecimento muito grande em relação a essas formas, ou seja, era muito avançado para essa época. Tem outro mural, que faz parte desse mesmo mural aqui, mas só que está separado, né, por causa das condições em que se encontram, que é esse daqui. Esse mural, estão várias pessoas aqui dançando, né, ou fazendo alguns movimentos. Aqui provavelmente parece ser um rio, uma água. Dizem que pode, os estudiosos, né, que eu falo, pode ser tanto o mundo sobrenatural quanto a terra em que Tlaloc, aquele deus, governava, né, aqui em harmonia. Então, com o passar do tempo, os Olmecas eles foram decaindo, né? Toda uma civilização ruiu. E surge então uma civilização que é a mais conhecida, né? Pode-se dizer assim, dos
dessa arte pré-colombiana, que são os maias. Eles vão surgir ali na região do México, Honduras e Guatemala. E quando eu falo maias, eu não estou falando de uma cidade, eu estou falando de uma grande região com várias cidades, cada cidade com seus próprios sistemas, né, de governo, etc. E que com o tempo também teve o seu período de decadência, em que por algum motivo os povos abandonaram as cidades e foram para o campo. Não se sabe por quê, talvez tenha tido algum tipo de catástrofe natural, por exemplo, um terremoto, pode ter tido também algum tipo de pandemia naquela época. Ninguém sabe o que foi que fez com que as pessoas saíssem da cidade e abandonassem a civilização maia, de modo geral, né? Porque todas as pessoas migraram para o campo e essas cidades acabaram, viraram ruínas. Então vamos abrir aqui a parte maias. Os maias foram povos muito avançados. Eles criaram um calendário de 365 dias, igual ao que a gente usa atualmente. Eles tinham um sistema de agricultura muito avançado e é muito interessante, eles tinham um sistema de escrita. O termo correto, por mais que se pareça com, a gente lembre, né, muito do Egito, o termo correto é hieróglifos, que é esse sistema de escrita que eles criaram. Mas para não confundir, né, alguns estudiosos vão chamar também esse sistema de escrita dos maias de glifos, que no caso seria a abreviação de hieróglifos. E é feito através de pictogramas, a junção de símbolos, né, e imagens representando sílabas ou palavras, né, às vezes até frases inteiras. Aqui eu peguei essa imagem com um pouquinho ruim, de uma ruína maia. Isso daqui é um lintel. O que é um lintel? Em um portal, na parte superior, tem alguns desenhos. Esses desenhos são chamados de lintéis. Esse daqui está na ruína de uma cidade chamada Yaxchilán. E nós vamos analisar. Do que se trata? É um rei e uma rainha. A rainha está realizando... Por que eu peguei essa imagem? Porque ela representa algo que vai ser muito recorrente em todas as obras de arte dos povos ameríndios como um todo, que é a sangria, ou seja, o sacrifício. Por que ela faz isso? No caso, quem está fazendo o sacrifício aqui é a rainha. Ela está com uma corda, com espinhos, vocês podem ver, deixa eu pode tentar aproximar mais ainda. Aqui você tem os espinhos na corda e ela está passando na língua dela. O sangue que sai da boca dela cai nesse livro. Aqui ela tem um capacete. Capacete que eu falo quase no sentido de um chapéu ou de um cocado, algo assim. Com aquelas formas que nós observamos lá nos Olmecas e nos Teotihuacans, círculos, quadrados, retângulos, etc. Penas de animais. E aqui nós temos o rei, né? Ele está segurando uma tocha flamejante. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem um fogo. O que isso dá a entender? Que provavelmente esse ritual foi feito em algum lugar secreto e durante a noite. Aqui, próximo a eles, nós temos os glifos, também conhecidos como hieróglifos, contendo algumas informações, incluindo datação desse lintel. E por que, né, que eles fazem essa sangria? É uma forma de sacrifício e de conexão com o mundo espiritual. E principalmente essas pessoas que eram algum tipo de líder, né, sempre participavam desses tipos de ritos nessa tentativa de mostrar que eles não eram muito diferentes dos deuses. Eles eram a representação dos deuses na Terra, por isso que eles deveriam ser respeitados. E assim, tentando resumir a aula de hoje, né, que é muita informação, informações soltas,
é porque também é muito conteúdo a respeito da arte pré-colombiana. Então vamos lá, o que é arte pré-colombiana? É toda a arte que precede a chegada de Cristóvão Colombo, por esse nome, pré-colombiana, pré a chegada de Cristóvão Colombo às Américas em 1492. A base dessa arte são os olmecas e os teotihuacanos. Com a decadência dessas civilizações surge a civilização mais conhecida, que é a civilização maia. A civilização maia ela é diretamente influenciada por essas duas culturas, dos olmecas e dos teotihuacanos, como vocês puderam ver em relação a esculturas humanas, no sentido também religioso do sacrifício, da geometria presente, bem característica, né? Penas, formas geométricas, etc. E, enfim, na aula de hoje eu quero que vocês foquem nisso. Eu vou deixar em aberto para vocês colocarem o que vocês conseguiram aprender da aula de hoje. Ah, professor, você falou muito bagunçado, não entendi. Eu quero que você coloque isso. Agora, se você entender alguma coisa, eu quero que você também coloque no formulário o que você entendeu da aula. Mas o mais importante é que vocês entendam que a arte pré-colombiana é aquela que existe, né, antes da chegada de Cristóvão Colombo às Américas em 1492.